Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que esteja me assistindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre tutela de urgência para home care. Home care nada mais é do que o tratamento domiciliar. Neste curso, nós abordaremos de forma prática como você pode conseguir uma tutela de urgência para casos de tratamento domiciliar. Então, sem mais demoras, vou iniciar o nosso curso compartilhando, o nosso material. Então, gente, aqui, o nosso título, o nosso curso prático de tutela de urgência para home care. Inicio, trazendo uma saudação para vocês, sejam muito bem-vindos. Trago uma breve introdução também sobre o que vamos tratar nessa aula. O que acontece? Nós faremos uma exploração dos fundamentos legais e dos procedimentos necessários para que você, advogado, consiga a concessão de tutela de urgência para o seu paciente que precisa de tratamento domiciliar. Então, eu vou trazer para vocês aspectos práticos, vou ensinar vocês como vocês vão elaborar uma petição inicial para que vocês consigam, de fato, essa tutela de urgência, tá? Aí eu trago também no nosso slide informações sobre mim, Como eu disse para vocês, eu me chamo Paola da Costa Nunes, sou advogada há 6 anos, sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil e atuo com ênfase em Direito à Saúde e Direito Médico. E assim uno as minhas duas paixões, Direito e Medicina. Me sigam nas redes sociais, trouxe aqui para vocês meu Instagram, @Paola da Costa Nunes, meu Facebook, minha página é Advogada Paola da Costa Nunes, sigam por lá também. O meio de contato que vocês podem ter comigo é por meio do meu e-mail e também ao final do slide eu deixo o meu WhatsApp para quem tem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, podem me mandar mensagem que assim que possível eu vou responder vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso. Primeiramente, gente, eu trago para vocês a estrutura do nosso curso. Um breve resumo de todos os pontos que nós vamos tratar aqui no nosso curso, tá? Então, inicialmente, qual que é o conceito de home care, do tratamento domiciliar? As espécies de home care, suas modalidades, os seus períodos, os benefícios do home care ao paciente, porque isso é essencial. Você, como advogado, você precisa entender a dor do seu cliente e você precisa ter essa sensibilidade. Quando você trabalha com direito à saúde, você precisa realmente entender qual que é a dor do seu cliente, por que ele precisa dessa tutela de urgência de home care. Então, entender os benefícios do home care ao paciente trará para você essa clareza, essa sensibilidade na sua atuação. Nós vamos tratar também sobre a legislação aplicável aos casos de home care. Então, trago para vocês a fundamentação legal que vocês poderão utilizar na sua petição inicial para fundamentar o seu pedido de home care. Quais são os documentos essenciais para propor a ação judicial? Então, trago para vocês também exemplos de documentos e como esses documentos precisam ser elaborados e precisam ser anexos à nossa petição inicial para que a gente tenha uma probabilidade maior de termos a nossa tutela de urgência deferida, tá? Aí depois, eu trago para vocês, de forma muito prática, como que vocês vão elaborar uma petição inicial para o pedido de home care. Então, eu vou fazer com vocês o passo a passo de como que você vai descrever os fatos, como que você vai fundamentar a sua petição inicial, como que você vai descrever os requisitos da tutela de urgência para que você tenha mais probabilidade de êxito no seu pedido. E aí, também entra essa parte aqui da estrutura do curso. Então, como descrever os fatos, o pedido de tutela, os requisitos da tutela e como nós vamos aplicá-los na petição inicial. E, por fim, também os pedidos finais do seu processo, pedindo home care, e o valor da causa. E aí, para finalizar com chave de ouro, trago a análise de jurisprudência, para que vocês entendam como que os tribunais, eles entendem sobre a concessão da tutela de urgência para o tratamento domiciliar. Então, eu trago exemplos práticos e reais de tutelas que foram deferidas e tutelas que foram indeferidas, para vocês entenderem o porquê foi deferida, o porquê foi indeferida, tá?
Aí nós vamos dar início ao nosso curso, finalmente. Então, pessoal, o que é o home care? Traduzindo, né, da língua inglesa para o nosso português, o home care é o tratamento domiciliar. Então, eu trouxe um conceito mais completo para que vocês entendam realmente o que é o home care. Mas nada mais é do que uma continuidade do tratamento que o paciente tem na internação hospitalar, tem no hospital ou até em uma clínica, no conforto do seu lar. Então, esse paciente, ele continua sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que aí pode incluir enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, mas essa continuidade no tratamento não é realizada dentro da instituição hospitalar, e sim no seu lar, certo? Mas um conceito mais completo para vocês entenderem, tá? O home care, então, ele é um termo que se refere aos serviços de saúde e cuidados prestados no domicílio do paciente, ao invés das instalações médicas tradicionais, como hospitais ou clínicas, como eu disse para vocês. É uma continuidade do tratamento daquele paciente, ao invés de ser em um hospital ou uma clínica, no seu lar. Tá? Então, ele visa, né, proporcionar cuidados da saúde personalizados e especializados no ambiente familiar, onde o paciente ele se sente mais confortável, porque vamos falar o que é, né? Quem que vai preferir passar por um tratamento em um hospital do que na sua própria casa? Então, é aí que o home care, né, ele tem uma grande ênfase. Então, o paciente, muitas vezes, os pacientes que precisam do tratamento domiciliar são pacientes com doenças crônicas, que já estão há muito tempo tratando daquela doença, em que então elas com certeza não preferem fazer esse acompanhamento médico no hospital ou na clínica, mas sim dentro do seu lar, dentro do seu núcleo familiar, com o apoio de seus familiares, tá? Então, aqui, continuando o nosso conceito. O home care ele é especialmente benéfico para pacientes que estão cronicamente doentes, idosos com dificuldades de mobilidade ou em recuperação de cirurgias ou doenças agudas. Ele permite que esses pacientes recebam os cuidados necessários no conforto do seu lar, promovendo a independência, a qualidade de vida e a recuperação mais rápida. Então, como eu disse para vocês, resumindo todo esse conceito, né? O home care, então, ele é utilizado para a continuidade do tratamento do paciente, que ele estaria tendo numa clínica, num hospital, no seu âmbito familiar, para que ele se sinta mais confortável. E justamente as pessoas que normalmente precisam de home care são pessoas idosas, pessoas que estão com uma doença crônica, então que já estão tratando essa doença há muito tempo, pessoas com dificuldade de locomoção, então elas não precisam ficar indo até o hospital ou até a clínica, elas podem receber o tratamento em casa, de forma confortável. E aí também, né, pessoas que estejam se recuperando de cirurgias, tá? Aí, pessoal, nós vamos ter as modalidades de home care. Nós temos 3 tipos de modalidades de home care. A primeira é a atenção domiciliar, onde então nós temos um home care, digamos que mais brando, né? Por quê? Porque normalmente os pacientes que precisam de atenção domiciliar são pacientes que não estão em uma situação tão crítica de saúde. Então, na verdade, são pacientes que, por falta de leito ou por falta de alguma estrutura no hospital ou na clínica, eles podem receber essa atenção, né, no tratamento em seu domicílio. Então, são pessoas que não estão em estados críticos de saúde. O acompanhamento domiciliar, e aí no acompanhamento domiciliar já é um pouco diferente. Aí nós já temos por exemplo, uma doença crônica que precisa de um cuidado a mais, né, que precisa de uma atenção a mais, de uma equipe multidisciplinar, mas que ainda não é um estado crítico. Ela ainda não depende de cuidados 24 horas, não depende de cuidados intensivos, tá? Então, a diferença entre o acompanhamento domiciliar e a atenção domiciliar é que geralmente, né, eu já coloquei aqui na ordem para vocês. A atenção domiciliar, ela é um estado de saúde do paciente bem tranquilo. O acompanhamento domiciliar, ele tem um estado de saúde do paciente um pouquinho mais crítico, né?
não crítico, um pouquinho mais necessário o acompanhamento. E aí nós temos a internação domiciliar, onde a internação domiciliar é basicamente uma internação hospitalar. Então, na internação hospitalar, normalmente depende, né, de uma equipe multidisciplinar, de enfermeiros, de médicos, com visitas constantes, com cuidados de enfermagem a todo momento, né? Então, na verdade, a gente estende a internação hospitalar para o domicílio do paciente. Por quê? Porque esse paciente, ou realmente nós não temos leito no hospital, e então o hospital ele dá um jeito de fazer com que o paciente tenha esse cuidado em casa, mas que ainda necessita, né, desse acompanhamento intensivo, porque o paciente ele está em uma situação crítica de saúde, ou até mesmo porque o, e a internação domiciliar é realmente uma internação hospitalar, só que no lar. Então, a administração de medicamentos, os cuidados de enfermagem constantes, é isso que o paciente vai precisar. Então, aqui eu trouxe para vocês na modalidade de home care, com base no grau de gravidade, digamos assim. Então, a atenção domiciliar é uma gravidade na saúde do paciente bem tranquila. O acompanhamento domiciliar, ele já precisa de um acompanhamento mais, né, dedicado, mas a internação domiciliar é que realmente o paciente está em estado crítico. Normalmente também existem pacientes em estado de tratamentos paliativos, e então eles precisam de atenção e de monitoramento de uma equipe multidisciplinar de forma constante, tá? Aí aqui, no próximo slide, eu trago para vocês de uma maneira bem específica, né, o que se trata cada modalidade do home care, tá? Então, como eu disse, a atenção domiciliar, ela oferece cuidados de domicílio, substituindo ou complementando uma atenção hospitalar. Então, o paciente, ele faz um acompanhamento médico, mas no seu lar, mas ele não está em estado crítico, né, na sua saúde. O acompanhamento domiciliar, aí são pacientes que necessitam de monitoramento frequente nas suas condições de saúde, mas não precisam de cuidados intensivos ou especializados. E aí a internação domiciliar oferece o suporte intensivo e contínuo, que normalmente é utilizada a internação hospitalar para pacientes, né, que já estão com cuidados paliativos ou com doenças crônicas, né, que realizaram cirurgias extensas, né, grandes cirurgias, e aí que precisam de um monitoramento contínuo, tá? Aí aqui, pessoal, vamos para o nosso próximo slide. Aqui eu trago para vocês quais são os profissionais que podem ser inclusos no home care. Então, como eu disse para vocês, o home care ele inclui um tratamento, né, por uma equipe multidisciplinar. Então, são vários profissionais que podem ser inclusos nesses tratamentos. E alguns exemplos nós temos aqui, que é a assistência médica, então o cuidado médico do profissional médico, a assistência de enfermagem, a fisioterapia, nutrição, assistência psicológica, odontologia. Então, tem várias áreas da saúde que podem ser inclusas aí em tratamento domiciliar. Tá? Isso é muito interessante. Aí aqui eu trago para vocês o período de home care. Então, quais são os períodos que a gente pode ter de home care? Inicialmente, pode ser um período integral, então o paciente demanda cuidados 24 horas por dia, 7 dias na semana. Normalmente, esses pacientes que dependem do período integral são pacientes que realmente estão em cuidado intensivo, né? Então, que seria na internação domiciliar. Pacientes